Mura, falando um pouquinho do 24 horas. O Eli falou assim, leva o Mura lá porque há 20 anos atrás teve um outro 24 horas e eles estavam lá. Cara, a gente teve o time RDR, depois entrou vocês, né? Isso. A minha sensação ali, apesar de a gente ter idades parecidas, mas se tratando do louvor, né? A minha esposa mais jovem, eu senti essa conexão de gerações, né? Que tem a ver com o nosso assunto aqui. O quanto que isso, o 24 horas também está proporcionando, né? Conta um pouquinho como é que foi o de 20 anos atrás. Cara, o de 20 anos atrás foi nesse contexto da adoração extravagante, né? Então, quando começaram a surgir, né, o pessoal querendo fazer mais intenso, né, e aquele lance de, a gente precisa adorar mais, né, cada vez mais, né, precisa estar mais diante do Senhor e queimar, né, e mais incenso liberando tudo. Então, começou a sentir a necessidade, né? E na época, não tinha tão forte esse movimento de adoração, né, oração 24 horas, né, então, que tem hoje, né, essa referência. Então, pra gente era tudo muito novo, né, pra mim, né, e a galera que andava junto era muito novo, né. Então, algum pessoal em Sorocaba, em São Paulo, começaram a fazer alguns, né. E a gente, com essa equipe da COF mesmo, nessa época, né, que a gente tinha uma equipe que a gente saía até para ministrar alguns lugarzinhos aqui, né, mais no interior, né. E, inclusive, o Eli conheceu assim, né. O Eli convidou a gente para ministrar lá na Presbiteriana, né. E a gente foi com essa equipe da COF lá ministrando e fez um vínculo muito forte daí, né. Aí começou a amizade com o Eli, lá atrás. E aí, então a gente participou com essa equipe, né, de alguns 24 horas, né. Teve uma vez que foi lá que marcou muito, que foi na Avenida Ipanema. Era o pastor Alex, se não me engano. Ele foi para a Rússia, ele ia para a Rússia. Então, tinha todo um lance de missões junto, entendeu? Que também tinha muito isso, essa pegada, né? Principalmente quem fez o clamor, assim, né, pelas nações, tinha essa pegada missionária. Então, teve esse viés também, né? Então, a gente foi lá, cara. Eu lembro que foi benção demais. Marcou muito minha vida, assim, pelo que Deus fez, né, no dia. A galera tinha muita gente lá, então foi bem legal. Esse foi um. Aí, na própria COF mesmo, a gente fez, acho que umas 2 vezes, se não me engano. Só que foram 12 horas, né? A gente fez 12 horas de adoração, uma vez lá. E participei com ele também, lá no Vale da Bênção também, a gente chegou aí algumas vezes. Então, assim, eu participei de bastante movimento, assim, né? E era muito novo para mim, né? Tanto é que eu compartilhei com minha esposa esses dias que a primeira experiência que eu tive, assim, de falar assim, fui arrebatado, mal de falar, assim, né? Fui, cara, levado, assim, na adoração, foi num congresso desses, né? David Kinlan, que eu lembro que eu abri o braço, assim, pela primeira vez eu não me sentia ali, sabe? Era tanta presença de Deus, assim, aquela... Cara, e eu lembro que tinha uma flautinha tocando com um delay, assim, cara, que ela começou, cara, a ministrar de uma forma, cara, é só um instrumental rolando. Cara, eu lembro que a hora que eu me dei por conta, tava no chão chorando, cara, sabe? E era essa espontaneidade que era muito massa, né? Então, tipo assim, era tudo muito novo. Aí eu falei pra você, passou por toda essa transição, né? Aí você começa a ver alguns defeitos, então, mas... alguns defeitos e as qualidades também. E aí, de repente, chega, né, 2022, e você tem de novo aquilo, né, cara? E a gente sempre orava também por gerações, né? E a geração mais nova vendo a gente ministrando também, né? Do próprio COF mesmo, que hoje está com a gente, né? Essa geração está com a gente hoje, dos filhos, né? E aí, de repente, você vê esse pessoal ministrando, cara, e Deus usando muito a galera, sabe? Aí você fala assim, cara, nada a ver com orgulho, mas você fala, poxa, eu participei de algo, né? Que ajudou, de alguma forma, né? Espiritualmente, me formar, né? Pessoas. Então, cara, assim, é uma felicidade muito grande, né? Um temor grande também, né? Mas uma felicidade muito grande de ver, cara, o que Deus está fazendo e, como você disse, né, cara, de ouvir essa nova geração, né? É aquele lance. O senhor está falando, né? Sim. E para esse tempo. Então, cara, eu ouço muito o Alessandro Vilas Boas, né? Toda essa galera, porque o Morado, por quê? Porque tipo assim, se eu fosse ficar na minha tradição, eu continuaria ouvindo as mesmas coisas, entendeu? Mas não, cara, eu quero ouvir o que essa galera tem, entendeu? E me teve abençoado muito, cara. Abençoado muito, sabe? Tem alinhado, trazendo muito alinhamento. Eu tenho meus princípios, né? Aquilo lá que o senhor já colocou em mim, mas vai adicionando. E o mais louco, assim, eu vejo que essa fonte, Judson, Gregório, a maioria dessa galera bebeu dessa fonte. Então, quando eles começam a falar, eu falo, cara, tem um DNA aí, né? Né? De paixão, de amor por Jesus, né, cara? Então, assim, o que eu observo quando eu ouvi alguém é a centralidade de Cristo. Se o cara põe o centro como Cristo, né? Cristo no centro, cara, para mim eu fico de boa para ouvir, sabe? Vou na palavra, falar, é isso aqui. Eu tenho dificuldade com outro tipo de coisa, mas, cara, se o cara me apresenta como Cristo, como centro daquilo que ele está fazendo, cara, eu já tenho meu coração assim junto, sabe? Vai junto. Que legal. Você vê o que é? Deus construindo o que a partir desses 24 horas? Seria a mesma coisa do primeiro que eu digo de 20 anos atrás. Sim. Porque eu até
interessante, né? Porque eu, na minha bolha denominacional, estou em Sorocaba há 35 anos. Eu nunca fiquei sabendo desses 24 horas, 12. Eu também. Né? E é legal saber que teve mais. Mas daquele, né? Que o pastor ele estava envolvido, e agora esse também. Você sente que é a mesma coisa ou Deus está construindo algo diferente nesse tempo aqui? Cara, eu acho que são coisas diferentes, né? É um Tempos novo diferentes. tempo. Tempo diferente, né? Coisa diferente. Então, assim, sim, é diferente. Mas eu creio, assim, que... pelo menos todos que eu participei, né? Que eu consegui estar lá, a essência é uma, né? E é que eu vejo assim, cara... eu sempre tive Sorocaba, né? As igrejas levantavam muita placa, né? Meio distante, assim, né? E o próprio pastor ali também falou uma vez assim que não era tão fácil você reunir muita gente de denominações diferentes, né? Mas, de repente, cara, eu vejo que além da nossa teologia, nossos cultos, né? O jeito que faz o culto, até essa escatologia, cara, pode nos separar. Mas, de repente, a gente achou algo que nos une, né? E é em cima desse algo que a gente fez, cara, 24 horas, 12 ministérios, né, cara, juntos lá, cara, sabe? E eu creio, cara, de verdade, que o coração era esse. Ela fala assim, que o que antecedeu, né, meu turno, vamos falar assim, tivesse, né, rasgando em Deus, a gente vai tentar também colaborar com isso, cooperar com isso, né? Porque, na verdade, a gente construiu algo no dia. Então, a gente, como cooperadores de Deus, né? Então, a gente foi lá para construir algo. Não foi para apresentar ou para fazer, não. Para fazer minha parte. Não, a gente estava num contexto encaixado, né? Então, a minha preocupação com a galera é sempre falar assim, gente, a gente está participando de um negócio de um trem que está vindo moendo, né, cara? A gente tem que entrar com muita sensibilidade. Então, eu falei para eles assim, vamos gastar mais tempo, talvez, em oração, né, num jejum lá, do que ensaiando em si. Porque é isso que a gente precisava ouvir o que Deus está querendo fazer para não destoar, né? Para entrar no rio e colaborar com a construção, né? E a gente viu, cara, o que foi, né? E eu acredito assim, de eu estar aqui, da gente estar aqui, né, tendo esse contato hoje, é um fruto disso, né, cara? Sim. Claro. Eu até disse pro pastor Eli, né? Eu também acredito que Deus está juntando, assim, né? Pessoas. E aí, o que ele vai construir a partir disso, a gente só vai entender lá na frente. Amém. Mas a gente quer colaborar, né? A mesa aqui é para colaborar com isso, né? Eu quero trazer outras pessoas, a gente já convidou. Mas eu tenho muita expectativa positiva quanto a isso. Eu entendo que Sorocaba ainda tem igrejas incríveis, pastores incríveis, algumas igrejas com histórias incríveis aqui. Não acho que a gente está inventando a roda, não. Tem muita gente a ser honrada aqui. Mas até esse pós-pandemia, eu entendo que Deus quer tocar Sorocaba talvez de uma forma diferente nesse tempo. Amém, cara. E essas conexões que Deus está fazendo, eu entendo que tem muito a ver com isso, sabe? Amém. Porque a mão tem vários dedos, né? Mas elas precisam, né, tocar juntas, né? A cidade. E é isso, né? Por quanto tempo... Eu não vou nem falar de Sorocaba, vou falar da igreja brasileira, né? As placas nos dividiram. Puxa, cara. Ou, né, a teologia nos dividiu. E a gente não... Cara, você matou, né? Quantas vezes a gente não se juntou pelo um propósito daquilo que nos unia, né? Exatamente. Porque assim, a gente vê, o mundo hoje está assim, né? Polarizado, né? Então a gente faz questão de ressaltar nossas diferenças, né? Eu sou de esquerda, de direita, eu gosto de morango, outro de abacaxi, tudo gera briga, né, cara? Tudo gera divisão, né? E de repente as pessoas verem, né, no corpo de Cristo, né, unido pelo cabeça, fala assim, cara, que não é teologia, arminianismo, calvinismo que separa a gente, né, cara? Né? E o que nos une é um amor, né, cara? Então, cara, eu creio que isso aí, assim, é a gente pregar com a nossa vida de comunidade, né? Não creio que é fácil, né? Porque tem muita história envolvida, tem muito, né, orgulho envolvido tudo. Mas, cara, é possível, né? É possível. E na mesa de Jesus cabia 12 lá, né? No mínimo, né? E cada um tinha seu jeito, cada um tinha suas características. Eu entendo que o reino de Deus é formado por igrejas que têm as suas... Deus derramou algo lá na COF que é diferente para Batista, para Presbiteriana, para Assembleia, enfim. Mas quando a gente junta todas, eu acredito nisso. Aí a gente começa a entender quem Deus é na sua... Amém. Né? No seu inteiro ali, né? Amém. Porque é aquela história, né? Você pegar um elefante,
cada pessoa de um lado, para descrever como é o elefante, cada um vai descrever de um jeito. É verdade. É isso mesmo. Mas, né? Alguém vai falar que é tromba, outro vai falar que é grande, o outro, né? Mas quando a gente junta o que todo mundo tá falando, a gente fala... A gente começou a entender quem Deus é aqui, né? Cara, eu não lembro quem foi que falou isso, que eu guardei muito para mim. Você pega mesmo as cartas de Apocalipse, para cada uma revelação. Aquele que é a estrela, aquele que é... Então, são revelações para cada igreja, né? Porque o Senhor nunca vai dar para uma só revelação. Porque senão a pessoa acha detentora a revelação de Deus, né? Quem é isso, né? Não, mas aí é o quê? É uma revelação para cada um e que realmente juntando, cara, o cabeça faz um corpo, né? Cada um sua função. A gente pode trazer isso para dentro da nossa comunidade, né? Como membro, como pessoas, e para a cidade, né? Jesus sendo cabeça, né? Da igreja, né? Dele, cada um desempenha a sua função, né, cara? Não tem esse lance de eu querer ser quem eu não sou, né? Sim. Porque eu creio que grande frustração de muita gente, de repente, é ver ministérios... Falo por nós, de verdade. Você vê ministérios bem-sucedidos e, às vezes, a gente penando em algumas coisas, né? Aí você fala, onde a gente está errando? Mas, às vezes, não é que estamos errando. É que, às vezes, o Senhor tem uma porção para a gente que não é a porção que tem para a Assembleia de Deus, para a Igreja da Família, entendeu? E por isso que é importante, assim, a única coisa que a gente tem que ter é a certeza, né, e buscar em Deus que a gente está no caminho certo, né? Que é aquela vontade dele. Porque, se precisar... Olha só, outra coisa que eu acho muito interessante, falando disso. Na pandemia, antes da pandemia, tinha uma galera que estudava muito escatologia, né? Eu acho que a gente tem o Fábio Coelho, o Ângelo Basso, Vitor Vieira, né? Esses caras... Bastante. E na época do Gregório mesmo, eu cheguei aí na igreja do Vitor Vieira algumas vezes, né? Ele fundou, na época, lá um Ministério Amigos do Noivo, que tinha, né, um site e tudo. E, cara, esses caras foram fiéis à visão que Deus deu para eles. Mas ninguém queria ouvir esses caras antes, velho. Então, tipo assim, eles estavam com uma revelação de Deus que ninguém, tipo assim... Mas falar de Apocalipse agora, cara, né? Que rolê é esse, né, velho? Ninguém quer saber disso, não. Aí veio a pandemia. Então, parece que Deus guardou esses caras. Esses caras foram fiéis àquilo que Deus deu para eles e falou assim, agora é hora de usar vocês, ó. Vai edificar o corpo, entendeu? Então, por isso, assim, que se a gente se move por resultado, né, e por coisa, cara, a gente perde muito do que Deus quer, né? E o Senhor quer que a gente se mova por obediência, né, cara? Por isso que eu falei que minha preocupação maior hoje é ouvir a voz de Deus e obedecer, né? Seja ela, cara, para eu ficar pro bastidor, na frente, onde for, cara. Entendeu? Porque eu sei que dali vai fluir aquilo que Deus quer, né, cara? Vou cooperar com o que o Senhor quer fazer, entendeu? Eu me lembro de uma vez que eu vi uma ministração que um pastor brasileiro trouxe um pastor americano para a igreja dele, que era amigo. E aí terminou o culto, isso é fato real, a história. Que esse pastor falou para esse pastor americano, pastor, agora que você viu o culto, opina pra gente o que nós precisamos fazer para ter a igreja cheia, igual a igreja do Senhor nos Estados Unidos e etc. E porque a igreja do Senhor é muito grande e nós queremos ter isso que você carrega lá aqui. E aí o pastor falou assim, olha, eu acho que a igreja brasileira precisa olhar menos para o que eles precisam fazer e olhar mais para quem eles precisam ser, parecidos com Cristo. E eu acho que, tenho certeza, na verdade, que o objetivo é esse, a gente olhar para Cristo, né? O 24 horas de adoração não é eu lembro que o Eli comentou isso até no grupo da zeladoria, né? Ele falou, olha, esse não é um evento de plateia, não é um evento que vai talvez encher, que vai estar superlotação. É isso. Mas é um evento onde a gente tem que olhar para Jesus e levantar um altar de adoração. Amém. Esse é o propósito, né? Ô, Jackson, e você falou da pandemia, né? Foi interessante porque houve uma transição também de uma galera que estava acostumada a ministrar na igreja, ouvindo o feedback da igreja, e de repente foram para a live ministrando na frente de uma câmera para uma pessoa, de repente, lá atrás. Cara, eu entrei, imagina, eu estava, vamos dizer, novo nesse rolê todo, né? E eu sempre fui muito assim, eu gosto de feedback, né? Então, pô, eu vou pregar, minha esposa, como foi, né? Como sei, mas não por um, mas para uma direção, né? E eu dependia muito da igreja disso, né? Minha esposa sempre falava, Fê, para com isso, né? Adora a Deus e tal, né? Não liga para essas coisas, né? Eu sei que a gente tem que ficar de olho, lógico, mas não fica dependendo disso. Sim. Cara, e de repente o senhor me colocou com o violão na mão, sozinho. Né? Só com câmera. Com a câmera com meu amigo, com o Vitão, meu amigo lá atrás, falando assim, ó, pode ir. Nossa. Aí, cara, assim, ou você falava assim, cara, agora a plateia é de um homem só. Né? Ou achava dentro e falava assim, eu canto a verdade que tem dentro de mim, né? E ministro a verdade dentro de mim, sem depender de nada, cara. E foi uma escola pra mim, de verdade, cara. Foi uma escola, porque eu saí todo esse rolê de live, assim, cara, bem diferente do meu coração em relação a isso, sabe? Bem centrado. E 24 horas é exatamente isso, né, cara? Você fala assim, estamos lá adorando a Deus, né? Só a Ele, né? E assim, quando... Isso me conquistou muito, né?
quando falou que não ia, a pretensão não era ter plateia. E o que fazia todo sentido, porque 24 horas ninguém vai ficar 24 horas. Perfeito. Parece até que tem uma família lá, um casal que ficou, se não ficou os 24 horas, ficou bastante lá. O pastor ele me contou. Mas não é a proposta. A proposta é ser rotativo. Alguém vai chegar, vai ficar um tempo e vai embora. Isso me conquistou muito, porque a primeira impressão que eu tive é, cara, os caras que estão lá, eles não estão preocupados com isso. As pessoas que aceitaram estar lá é porque isso não é tão importante. Falei, cara, eu quero estar lá junto. Uau. Eu quero estar lá junto. Essa leitura que você fez, né? Cara, que massa. E o nosso horário, em princípio, era um horário até difícil, né? Acho que, em princípio, era das 4 às 6 da manhã. E eu acho que o Bastos fez esse horário depois, eu não sei quem direito fez, mas é um horário desafiador, né? E ainda, mesmo sem saber, mas no dia a temperatura acho que chegou a 6, 5 graus. Muito frio. Era super desafiador. Tava muito frio. Depois acabou, enfim, mudando lá. Alguém não pôde, a gente acabou mudando lá. Mas era um horário dos mais difíceis. Eu lembro que o Márcio, que foi na primeira reunião, a gente não conseguiu ir. Eu lembro dele. Que a gente teve aqui a Semana Experience, né? E ele chegou e falou assim, pastor, o trabalho é sério, o pessoal tá bem intencionado, não vai ter público e o nosso horário é esse. E aí eu lembro que ele falou, um dos mais complicados, né? Eu falei para ele assim, mas qual é o propósito lá? O propósito é levantar um altar de adoração. Então eu falei, se é isso que Deus está fazendo em Sorocaba, eu quero estar lá junto. Amém. A gente precisa estar lá junto. Então, cara, sabe o que eu sinto? A pandemia tem a ver com isso, 24 horas tem a ver com isso. Então, talvez está na hora, isso veio agora aqui, né? De aquilo que a gente faz no quarto, começar a fazer agora fora do quarto, né? Uau. Porque no quarto não tem essa resposta da galera, né? Mas você tem que ter a convicção de estar lá e acreditando que Deus está lá com você. Exatamente, cara. Exatamente. Então não importa se tem gente, não importa a resposta, importa que eu tô aqui, Deus está aqui e eu vou entregar o meu tempo de adoração. Cara, é muito louco, porque assim, eu lembro que... sabe quando você pensa algumas coisas, mas você não consegue verbalizar? Aí um dia eu vi o Tom Molinari, né? Sim. Ele fez um esquema lá de mentoria, né? Eu participei. Ele falou uma coisa, cara, que explodiu no meu coração, cara. E que era exatamente, ele falou assim, cara, a gente adora a Deus, né? A partir de uma revelação de quem Ele é, né? Então, tipo assim, e aí eu comecei a pensar sobre isso. Porque, assim, a gente conhece a gente lê muita coisa sobre Deus, né? Então, Ele é Pai, que Ele é Salvador, Senhor dos Exércitos. Mas de você conhecer e aquilo ter uma revelação, uma verdade dentro do seu coração, cara, é um passo gigante, né? Porque aí, aquilo, o meu pastor fala a palavra constituição, né? Aquilo te constitui, aquilo te torna uma verdade dentro de você, cara, que não tem quem tire. E aí, você adorando a partir desse lugar, cara, é uma adoração, cara, que é fluida, que você não precisa esforçar, procurar a palavra. Não, aquilo lá vai sair do seu coração de uma forma tão verdadeira, cara. Porque é o que você é. Exatamente. Parte daquilo que você se tornou, né? Exatamente. Deus. Então, tipo assim, que nem a revelação de paternidade, pra mim é muito forte, né? Tudo o que aconteceu na minha família, tudo meu pai ser muito fechadão. Então eu tive com a Laura Sogueres, cara. Ela veio em Sorocaba uma vez, lá na Presbiteriana. Ela não sei se vocês foram, né? Mas teve lá o movimento Ruá, que ele fundou lá. Ela foi lá na Filadélfia. Isso, Presbiteriana na Filadélfia. Aí ela foi lá, cara, eu nunca esqueço, cara. A gente fez banda de apoio para ela, né? A gente desceu, ela ministrou, contou o testemunho dela. Cara, eu não consegui subir de volta para ministrar. Porque aquele dia, cara, Deus começou um processo na minha vida sobre paternidade, cara, que, velho, mudou toda a minha vida em relação a como, né, relacionava com Deus e como adorava a Deus. Né? Então, tipo assim, bem rapidamente, assim, meu pai, né, ele é oriental, então ele, para ele, linguagem de amor é muito forte serviço, né? Muito forte serviço. Então, sempre a minha tentativa era o quê? De tentar servir ele para eu me sentir amado, né? E era sempre esse rolê que tinha comigo, né? Eu tinha muito esforço no meu coração, né? Meu pai muito fechado, né? Imagina, sem aprovação da minha mãe, né? Então, eu tinha só meu pai. Então, eu buscava sempre a aprovação dele, né? Meu pai, beleza, sempre me amou do jeito dele, tudo meio friozão, mas ele sempre me amou, né? Sempre proveu pra gente, né? E pra mim e pra minha irmã. Mas eu tinha esse lugar, cara. Aí, quando eu vim pro Senhor, aí você faz o quê? Reproduz esse lance de paternidade com o Senhor. Então, para mim, por isso que desde o começo eu comecei a servir, já entrei nesse contexto de servir a Deus. Então, a impressão que eu tinha, quanto mais servia, mais o Senhor estava se agradando de mim. O que aconteceu? Nos processos que eu teve na minha vida, né, logo depois que terminou tudo o Gregório e tudo assim, foram quase 5 anos, cara, que eu não encostei na minha guitarra.
Cara, eu acho que eu vivi a maior crise de fé que eu tive na vida até hoje. Por quê? Porque eu parei de fazer, parei de se sentir amado por Deus. Pra mim, já não, entendeu? Já não sentia mais nada, cara. Então, tipo assim, cara, cadê Deus, né? Eu comecei... E nessa ministração, nesse dia, ela contou o testemunho dela, por isso que eu falei que é vida, né? Aquela o que tá nela, né? Então, ela liberou aquilo lá sobre a gente, cara. Aquilo lá veio no meu coração. A frase, o Senhor te ama, todo mundo fala. Mas aquele dia, o jeito que ela falou, que o Espírito ministrou no meu coração, ó, nada que você faça mais ou menos, Deus vai te amar mais ou menos. Cara, você entende? A gente já tinha ouvido outras vezes essa palavra. Só que nesse dia, né, veio uma pessoa que estava constituída, aquela uma verdade. Aquilo lá ministrou no meu coração de uma forma, cara, que eu nunca mais fui o mesmo, cara. Né, na minha vida mesmo. E, cara, principalmente na parte da oração, né, que totalmente serviço, né? Então, por isso que eu falei, hoje, quando eu cheguei em todo esse contexto de live e tudo, cara, eu adoro a partir disso, entendeu? Dessa revelação do amor de Deus por mim, né, da paternidade, tudo que ele tem feito ser revelado, né? Mas eu adoro, então por isso que eu falei, né? Ou a gente acha uma verdade dentro da gente e libera, tem que liberar, ou a gente vai cantar, cara, parece que tá cantando, sei lá, num barzinho, sabe? Fazer um som pro pessoal que tá em casa se divertir. Mas não, né, cara? A gente tem, né? A gente adora em verdade, né? Que é o que o senhor procura, né, cara? Então, nem lembro o que você perguntou agora, mas eu fui emendei nesse aqui agora, cara, que senti de falar, mas, cara, é muito forte, cara, você cantar em cima de uma revelação, né, realmente, né? Não só uma informação, né? Informação a gente tem muita, né? Revelação que a gente precisa buscar mesmo. Esse foi um corte do NSDC Cast. Para conferir o podcast completo, que a gente fala muito mais sobre esse assunto, é só clicar no link que está aqui na descrição e conferir aqui no nosso canal no YouTube.